Capítulo 5. A cura da imagem própria negativa. Faz muitos anos, um famoso cirurgião plástico, Dr. Maxwell Maltz, escreveu um livro que se tornou um best-seller, New Faces, New Futures, Rosto Novo, Futuro Novo. Era uma coletânea de narrativas de clientes que se submeteram à cirurgia plástica facial e, em consequência, haviam iniciado uma nova existência. A tese do autor é que, quando uma pessoa modifica seu rosto, ocorrem nela notáveis transformações de personalidade. Entretanto, com o passar dos anos, o Dr. Maltz começou a descobrir um outro fato, não com os sucessos que obtinha, mas com os seus fracassos. Ele percebeu que muitos pacientes, mesmo após a mudança operada pela plástica facial, não demonstravam a mesma transformação. Pessoas, apesar de terem feito cirurgias que a haviam deixado não apenas aceitáveis, mas belas, continuavam a exigir e pensar como se ainda fossem o patinho feio. Tinham um rosto novo, mas continuavam com a mesma personalidade de antes. E pior que isso, quando se olhavam no espelho, ficavam irritadas com o médico e diziam: "Estou com a mesma aparência de antes, o senhor não me modificou em nada." Diziam isso apesar de seus amigos e familiares não as reconhecerem após a operação. Embora suas fotos de antes e depois revelassem grandes diferenças, esses pacientes do Dr. Maltz ficavam insistindo em dizer: "Meu nariz está a mesma coisa, as maçãs do meu rosto ainda estão do mesmo jeito. Você não me melhorou em nada." Em 1960, o Dr. Maltz escreveu seu best-seller Psicocibernética. Com esse livro, ainda estava querendo modificar as pessoas, não pela correção das maçãs faciais, nem pela remoção de cicatrizes, mas auxiliando-as a mudar a imagem que tinham de si mesmas. O Dr. Maltz afirma que parece que cada personalidade possui um rosto. Esse rosto emocional da personalidade parece ser o segredo da transformação. Se ele continuar todo marcado e desfigurado, feio e de baixa qualidade, então a pessoa continuará a agir de acordo com ele, mesmo que sua aparência exterior se modifique. Mas se o rosto da personalidade puder ser reconstruído, se as velhas cicatrizes emocionais puderem ser removidas, a pessoa se transformará. E todos nós podemos confirmar essa tese, ou pela experiência que temos com outras pessoas, ou pelo nosso conhecimento de nós mesmos. Impressionante a forma como a imagem que temos de nós influencia nossas ações e atitudes e principalmente nosso relacionamento com os outros. Vejamos o exemplo de Mary. Jim, o marido dela, achava belíssima. Ele já me havia dito isso antes mesmo de virem conversar comigo sobre seus problemas. Quando a vi, tive de concordar com ele. Jim gostava de gabar de sua esposa diante de todos e nunca se cansava de dizer carinhosamente a Mary que ela era linda e gostava de comprar-lhe belas roupas, seus presentes de amor para ela, tornando-a ainda mais linda. Bem no fundo do coração, toda esposa deseja isso do marido, mas no caso de Mary, a admiração do marido estava causando problemas, pois a imagem que ela havia feito de si mesma era o oposto do que Jim via. "Você só está dizendo isso para me agradar", dizia ela. "Na verdade, você não acha isso." Jim sentia-se magoado e frustrado, e quanto mais ele procurava meios de convencer a esposa de que realmente a achava bonita, maior se tornava a barreira entre eles. "Sei muito bem como eu sou", dizia ela. "Estou me vendo no espelho. Não precisa inventar essas coisas. Por que você não me ama como eu sou?" E era sempre assim. A imagem que Mary tinha de si mesma impedia de agradecer a Deus pelo dom da beleza que possuía, impedia de ver a realidade e, pior de tudo, impedia de cultivar um belíssimo relacionamento de amor com seu marido dedicado. O que é a imagem própria? Nossa imagem própria se baseia em todo um sistema de ideias e sentimentos acerca de nós mesmos, que vamos recolhendo e reunindo. Muitas vezes, tenho empregado as expressões conceitos emocionais ou emoções conceituais para designar essa combinação de imagens e sentimentos, já que a imagem própria compreende tanto imagens mentais quanto sensações emocionais. Temos todo um sistema de conceitos emocionais e emoções conceituais com respeito a nós mesmos. Ele constitui o próprio âmago da nossa personalidade, e é exatamente aí que melhor se aplica a declaração bíblica sobre o coração e a mente. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23, 7.
O modo como olhamos para nós mesmos e aquilo que sentimos a nosso respeito, bem no fundo do coração, irá determinar o que somos e o modo como seremos. O que vemos e sentimos irá definir o curso de nosso relacionamento com as outras pessoas e com Deus. Esse fato é de importância vital para os adolescentes, pois nada é mais necessário ao seu desenvolvimento cristão e ao seu crescimento no Senhor do que uma boa e sadia imagem própria. O Dr. Maurice Wagner, um conselheiro cristão profissional, explica em seu excelente livro A Sensação de Ser Alguém, os 3 componentes básicos de uma imagem própria equilibrada sadia. O primeiro é o sentimento de aceitação, a sensação de que se é amado. Isso é simplesmente o fato de nos sentirmos queridos, aceitos, amados, apreciados e cuidados. Eu pessoalmente acredito que essa sensação se inicia antes mesmo de nascermos. Tenho conversado com inúmeras pessoas que me procuram para aconselhamento e que revelam traumas tão profundos que estou convencido de que o seu sentimento de rejeição tem origem na atitude dos pais para com eles, antes mesmo de nascerem. Se uma criança é indesejada, dificilmente terá sentimento de aceitação. O segundo componente é o senso do valor próprio. É uma consciência e crença interior que afirma: eu tenho valor, valho muito, tenho alguma coisa para oferecer aos outros. E o terceiro é o senso de competência. Trata-se do conceito emocional que afirma: sou capaz de fazer esse trabalho, consigo suportar essa situação, sinto-me capaz diante da vida. Reunindo todas essas coisas, diz o Dr. Wagner, temos a tríade de sensações formativas da imagem própria: aceitação, valor e competência. Fatores que formam a imagem própria. Existem 4 fatores que influem na formação da nossa imagem própria. 4 elementos que atuam sobre o indivíduo para a criação dessa imagem: o mundo exterior, o mundo interior, Satanás e todas as potestades do mal, e Deus e sua palavra. Nesse capítulo, examinaremos o mundo exterior, já que ele é o primeiro fator, o solo básico do qual brota nossa imagem própria. Nosso mundo exterior é constituído de todos os elementos que entram em nossa formação, nossa herança e nosso nascimento, nossa infância, meninice e adolescência. O mundo exterior compreende toda a nossa experiência de vida até o presente momento. Nossa experiência com o mundo nos diz como fomos tratados, como fomos instruídos e como nos relacionamos com as pessoas nos primeiros anos de vida. Basicamente, ela reflete as atitudes de nossos pais e familiares e as mensagens que eles nos comunicaram a respeito de nós mesmos, com sua expressão facial, seu tom de voz, seus gestos e palavras e ações. O grande psicólogo George Herbert emprega uma expressão bastante interessante para descrever o relacionamento das pessoas com o mundo exterior. Ele o chama de o eu do espelho. Um bebezinho tem pouca noção do seu eu, mas à medida que vai crescendo, vai aos poucos aprendendo a fazer distinção entre diversos aspectos da vida e a obter uma imagem de si mesmo. De onde ele retira essas impressões? Do reflexo das reações das pessoas que mais influência exercem sobre sua vida. O apóstolo Paulo havia dito a mesma coisa séculos antes do Dr. George, bem no centro do capítulo do amor, 1 Coríntios 13. Ele diz isso mesmo quando se refere ao crescimento humano. Meu conhecimento é imperfeito, inclusive o conhecimento que tenho de mim mesmo. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança, mas quando cresci, pus de lado as coisas infantis. E, no entanto, ainda assim vejo como se estivesse olhando num espelho, que me oferece apenas reflexos da realidade. Mas um dia terei perfeito conhecimento, então verei Deus e a realidade face a face. Hoje conheço em parte, mas naquele dia compreenderei a mim mesmo plenamente. Assim como tenho sido plenamente compreendido, essa minha visão parcial das coisas decorre do fato de eu ver a mim mesmo num espelho, de maneira obscura e indistinta. Paráfrase feita pelo autor de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 9 a 12. Uma das características da criança é que ela sabe e entende as coisas parcialmente. E alcançar um entendimento pleno das coisas, numa compreensão da realidade face a face, é um aspecto do desenvolvimento e atingimento de um amor maduro. As imagens e sentimentos que temos a respeito de nós mesmos procedem, em grande parte, das imagens e sentimentos que vemos refletidos em nossos familiares.
o que vemos no semblante deles, o que ouvimos no tom de sua voz e vemos em suas ações. Esses reflexos nos dizem não somente o que somos, mas também o que vamos nos tornar. E à medida que esses reflexos vão pouco a pouco penetrando em nós, vamos tomando a configuração da pessoa que vemos naquele espelho familiar. Você já entrou numa sala de espelhos num parque de diversões? Quando nos miramos num daqueles espelhos, vemos-nos altos e esqueléticos, com mãos compridas. Em outro, nos vemos como um enorme balão. Outro espelho já faz uma mistura dos dois primeiros. Da cintura para cima parecemos uma girafa, enquanto que da cintura para baixo parecemos um hipopótamo. Ver nossa imagem refletida nesses espelhos pode ser uma experiência muito engraçada, principalmente para quem está ao nosso lado. Essa pessoa pode ter morrido de rir ao ver-nos com aquela aparência tão estranha. Mas o que acontecia ali? Os espelhos são constituídos de forma a dar-nos uma imagem de nós mesmos de acordo com a curvatura do vidro. Pois bem, vamos levar esses espelhos para dentro de nossa casa. E se de algum modo nossa mãe, pai, irmãos, avós, que são as pessoas mais importantes das primeiras fases da nossa vida, pegarem todos os espelhos da casa e lhes derem uma certa curvatura, de modo que vemos refletida ali uma imagem distorcida de nós mesmos, o que nos aconteceria? Não iria demorar muito e estaríamos criando uma imagem igual a que estávamos vendo nos espelhos da família. Depois de algum tempo, começaríamos a falar e agir e a nos relacionarmos com os outros de acordo com a imagem que estávamos vendo continuamente naqueles espelhos. Em nossos retiros, temos uma reunião denominada a hora de abrir o coração, e nesses momentos as pessoas falam de seus problemas mais profundos. Nessa reunião, apresentamos a seguinte pergunta: o que há em sua vida que o impede de servir a Jesus Cristo da melhor maneira possível? Certa noite, um pastor se levantou para dar seu testemunho. Era um homem de 40 e poucos anos, simpático, bem-sucedido no ministério e no vigor da vida. Pastoreava uma igreja grande e florescente, mas confessava com profunda comoção que abrigava temores constantes quanto à sua capacidade e que estava sempre lutando contra um sentimento de inferioridade. Era por demais suscetível em relação ao que as pessoas diziam dele e estava sempre tendendo a imobilizar-se à menor crítica. Esses temores o impediam de lançar-se a outros trabalhos, mesmo sentindo que Deus o estava orientando naquele sentido. Após o encerramento da reunião, um dos presentes, que era um dos líderes de sua igreja, disse-me: "Sabe de uma coisa? Aquele pastor é a última pessoa que eu esperava que dissesse uma coisa dessas, pois ele é tão simpático, tem tanto sucesso, possui uma família maravilhosa e uma igreja ótima. Eu nunca pensaria que um homem como ele tivesse tantos tormentos no coração." Mas eu conhecera a família daquele pastor, sabia como o pai dele o havia negligenciado em criança, e esse espelho fala muito alto. Quando um pai não dedica muito tempo ao filho, está transmitindo para a criança uma grave mensagem: você não merece que eu perca meu tempo com você. Tenho coisas mais importantes a fazer. Eu sabia como o pai estava constantemente a depreciá-lo e como a mãe tentava ajudá-lo com modos excessivamente melosos e emocionais. Ela procurava incentivá-lo dizendo-lhe o que esperava dele, ou comparando com a irmã mais velha, uma pessoa muito inteligente e atraente. Eu tinha conhecimento dos destrutivos espelhos defeituosos, os espelhos do desinteresse e da falta de afeição, da crítica e da comparação, nos quais sua imagem própria sofrera terríveis distorções. Essas mágoas e traumas estavam prejudicando sua personalidade 30 anos depois, paralisando seu potencial de trabalho e sabotando seu serviço para Deus. Pode parecer aqui que estou procurando alguém para jogar a culpa de um problema, mas não é isso que estou fazendo. Nesse nosso mundo decaído e imperfeito, todos os pais são imperfeitos no exercício da sua missão de pais. A maioria dos pais que conheço faz o melhor que pode. Infelizmente, os exemplos que tiveram não foram tão bons assim. Desde Adão e Eva, Caim e Abel devem ter presenciado muitos conflitos e tensões. O lar deles deve ter sido muito infeliz para um irmão terminar matando o outro. Embora todos tenhamos nossa parcela de culpa, não pretendo aqui aplicar a culpa a ninguém. O que estou tentando fazer é levar-nos a ter uma compreensão melhor dessas coisas, uma visão mais abrangente para que conheçamos os pontos em que precisamos de uma restauração interior, em que precisamos restabelecer uma autoavaliação correta. Você está precisando de uma nova coleção de espelhos?
Muitos adolescentes precisam, bem como casais jovens que estão criando seus filhos. Alguém já disse, nossa infância é a época da vida em que Deus deseja construir em nós os cômodos do templo em que Ele irá viver quando formos adultos. Que belo pensamento! Os pais têm o grande privilégio e a responsabilidade de fornecer o projeto básico desse tempo, a imagem própria da criança. Uma criança que se convence de que vale muito pouco dará pouco valor a tudo que diz ou faz. Se ela for programada para ser incompetente, vai tornar-se incompetente. Certo homem me disse que a coisa que ele mais recorda é uma frase que o pai sempre lhe dizia: se existe uma maneira errada de fazer as coisas, você sempre descobre qual é. Se uma pessoa recebeu esse tipo de programação com uma autoavaliação tão baixa, é muito difícil e, em certos casos, até impossível que ela se sinta amada por Deus, aceita por Deus e de valor para Deus, seu reino e seu serviço. Muitas de nossas lutas, aparentemente espirituais, não se originam realmente do plano espiritual, embora tenham toda a aparência de um castigo de Deus sobre nossa consciência culpada. Na verdade, ela procede de horríveis e danosos conceitos emocionais que criam em nós uma imagem própria negativa. Era esse o caso de Shirley, esposa de um seminarista. Tinha mais ou menos 25 anos quando nos procurou para aconselhamento. Ela se pôs a despejar sua mágoa e sofrimento como se fosse uma torrente. Ela tinha problemas demais no casamento e muitas tensões no trabalho. Ela já mudara de emprego diversas vezes devido às dificuldades de relacionamento com as pessoas. A despeito de suas mais sinceras tentativas de devoção, testemunho, serviço cristão e oração, ela não estava nem um pouco satisfeita com seu relacionamento com Deus e sentia-se certa de que Deus não estava nada contente com ela. Fora criada numa casa na zona rural com seus pais, que lhe haviam proporcionado muitas coisas boas: segurança, disciplina, muito trabalho, uma profunda consagração cristã e altos padrões morais. Os pais eram pessoas muito justas e nobres, e com eles ela aprendeu a ter um amor sincero para com Deus, por sua igreja, por sua palavra, embora muito entremeado com o senso de dever. Mas aos poucos, eu e Shirley começamos a sentir que, embora os pais dela tivessem feito o melhor que podiam, tinham agido da maneira errada, fazendo elogios sobre a forma de comparações ou estabelecendo condições. Shirley, você é tão boazinha quando... Espero que você nunca seja como aquela menina ali embaixo. Essa foi muito boa, Shirley, mas... Gostamos muito de você quando você... Se você... Mas... E eram tantas as condições, e Shirley passou a vida toda tentando superar, lutando, trabalhando, esforçando-se e procurando atingir certos padrões. E ela se saiu até muito bem, a não ser em um aspecto da vida. Todos sabemos como algumas mocinhas no período da adolescência passam pelo estágio do patinho feio. Shirley foi uma dessas e seu pai tentou ajudá-la a aceitar a si mesma. Ele realmente a amava, mas várias e várias vezes lhe disse: "Você sabe, é impossível transformar uma batata em um pêssego." Embora pensasse que estivesse ajudando ao dizer isso, na verdade estava ferindo e cortando ainda mais sua imagem própria. Ela cresceu, tendo sempre para si mesma a imagem de uma batata, considerando-se uma pessoa deformada e feiosa, como algo que cresce debaixo da terra. Então, eu e ela começamos a ver que aquela imagem de batata havia afetado todos os aspectos de sua vida, tornando-a sensível e dolorosa como uma ferida aberta, e sempre interpretava erradamente tudo o que lhe diziam os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, patrão e até seu amoroso marido, e naturalmente o que lhe dizia o Senhor. Como podia acreditar que Deus a amava se ele a criara como uma batata? Não tinha sido muito legal da parte dele fazer isso, tinha? Também não aceitava o amor de seu marido. Todos nós gostamos de comer batatas, mas a aparência delas deixa muito a desejar. As mágoas que Shirley abrigava eram bastante profundas. Tivemos de remexer em todas essas lembranças dolorosas, juntamente com o Senhor, entregá-las a Ele, para que fossem curadas, e durante o longo período de aconselhamento que tivemos, raramente empreguei o nome dela. Chamava Pêssego de Deus, ou então Meu Pêssego. Empenhei-me ao máximo para reprogramar a sua imagem própria, e ela correspondeu maravilhosamente à graça de Deus.
Quando compreendeu que era filha de Deus, pôde permitir que o amor e a graça divina se derramassem em sua alma e lavassem todos aqueles sentimentos e imagens de batata. Foi uma das mais notáveis transformações que pude presenciar. Até sua aparência mudou. Shirley passou a cuidar-se melhor e começou a ficar mais atraente. E o que foi melhor, tornou-se uma pessoa muito simpática, relacionando-se bem melhor com os outros. E ela veio a ser, em Cristo, um ser humano com um adequado senso de valor próprio. Anos depois, fui pregar numa igreja de outro estado e, após o culto, Shirley veio falar comigo, trazendo no colo um belíssimo bebê, uma criança lindíssima. Olhei para aquela garotinha e comentei: "Veja só, Shirley, uma batata não poderia produzir um pêssego desses." Ela me fitou com um sorriso maroto e respondeu: "Linda como um pêssego, não?"